prazer estar aqui mais uma vez com vocês no programa Tribuna do Consumidor, da AltV, a primeira rede e a melhor da internet. E hoje a gente vai tratar de um tema muito sério e que pode trazer grandes prejuízos a muita gente no Brasil e a nossa nação, ao Brasil. Eu estou recebendo com muito prazer um colega, advogado, mas também que ocupa um cargo no Instituto Alfredo Volpi. E nós vamos falar de um decreto que, como sempre no Brasil, é assinado na calada da noite e que traz grandes prejuízos. Pedro Mastrobuono, é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então vamos lá. Foi esta semana, não é, Pedro? Foi dia 18. Dia 18 de outubro foi assinado o Decreto-Lei 8.124. Exatamente. Que veio, eu diria assim, se apropriar de todo o acervo artístico brasileiro. Mas vamos por partes, não é? Qual foi a repercussão de você, que é um especialista em direitos autorais, e de toda a comunidade artística com esse decreto? A repercussão é muito negativa e está gerando uma insegurança muito grande, porque o decreto, ele é uma coisa lamentável se dizer, mas ele é muito mal escrito, né? Ele é muito vago, os conceitos são extremamente genéricos e fere uma série de direitos constitucionais, tais como direito à propriedade, direito à livre iniciativa, o direito à imagem, que também é regulado pela Lei de Direitos Autorais, e avança o sinal numa série de prerrogativas que são de outros órgãos já existentes, como o IPHAN, por exemplo, e tolhe demasiadamente a livre iniciativa dos museus, né? Mas atinge o cenário cultural como um todo, não só a parte museológica. Não. Quer dizer que ele pega de museu a galerias, a colecionadores, a leiloeiros, a artistas plásticos, deixa uma espada na cabeça de muita gente que atua no cenário cultural e que está com uma insegurança muito grande, porque o decreto ele é muito vago e cria poderes demasiadamente grandes para um órgão desconhecido, que vai ser completado com pessoas que vêm de cargo de confiança, tem até um apelo partidário nisso, né? E isso gera uma insegurança, está gerando uma insegurança muito grande. Mas então vamos começar de uma forma bem didática, né? Ok. Está na Constituição Federal que todo cidadão tem direito à propriedade, seja ela de um bem móvel ou imóvel. E nisso nós temos as obras de arte. Exatamente. A obra de arte é considerada como um bem imóvel, não diferente de um automóvel. A lei nem a Constituição, nem a lei que trata de direitos autorais faz distinção nesse aspecto. Tá. O que pouquíssima gente sabe no Brasil é que, ao adquirir uma obra de arte, você compra apenas o suporte, o bem físico. Todos os direitos inerentes àquela obra não vêm com o bem, né? Eles permanecem do artista. Por exemplo, se você compra um quadro, né, você tem o direito de pendurá-lo na sua casa e de emprestá-lo ou não a uma determinada exposição ou mostra cultural. Mas se aquele quadro vier a ser reproduzido, exibido, o direito de imagem não é seu por ser proprietário do bem. Ele é reservado ao artista enquanto vivo e à família do artista por 70 anos. Quem rege esse assunto é a Lei de Direitos Autorais, conhecida como LDA, né? E o direito de imagem é um direito patrimonial, que é passado na cadeia sucessória como um bem, para fins de direito é considerado um bem móvel, é propriedade intelectual, mas é equiparado a um bem imóvel, e na cadeia sucessória respeita as leis de sucessão civil. Tá, então, de qualquer jeito, pela nossa Constituição Federal, está garantido o direito à propriedade física da obra e ao artista a propriedade intelectual. Exatamente, sobre o bem. Sobre o bem. E a parte de propriedade garante ao cidadão o livre gozo pleno da propriedade. Se ele quiser vender, ele pode. Se ele quiser ceder incomodato, ele pode. Se ele quiser exibir, ele pode. Como qualquer outro bem. E isso está sendo tolhido por esse decreto, que de uma maneira
talvez não absoluta, mas parcialmente, ele expropria partes da propriedade e do exercício da propriedade do titular de um bem. Só para o internauta entender o que este projeto traz. Ele traz num determinado artigo, assim, meio que bem mal redigido e perdido no meio do decreto, e fala o seguinte: qualquer obra poderá ser declarada de interesse público. É isso, não é? E este qualquer obra e o tal do interesse público é que nos causa perplexidade. Exatamente. Porque amanhã o seu José vai poder perder a imagem da Santa Aparecida que ele tem lá, como alguém vai poder perder um quadro de Picasso, como qualquer coisa. Exatamente. É isso? Exatamente. O conceito, a gente, para poder explicar isso de uma maneira mais didática, já tem que entrar um pouquinho no decreto. O decreto, no artigo 2, ele define o que seria bem cultural. A definição é uma lástima, porque começa dizendo bem cultural é um bem cultural. Isso não é explicação. Né? Então, qual é o conceito que eles passam? Bem cultural, para fins desse decreto, é um bem cultural ou material que possa servir de testemunho da ação do homem num determinado território. O internauta não entendeu? Nenhum jurista entendeu, ninguém é capaz de ter uma visão clara, porque o conceito é tão amplo, mas tão amplo, que até os dejetos humanos podem ser enquadrados nesse conceito. Por quê? Porque um dejeto humano é um bem material. Ele é um testemunho da ação do homem num determinado território. Quer dizer, você tem um conceito tão mal redigido, tão amplo, que qualquer coisa produzida pelo homem pode ser enquadrada como bem cultural. Então, esse artigo diz que todo bem cultural, dentro deste conceito extremamente vago, Exato. Poderá ser declarado de interesse público. Exatamente. Para o internauta entender, é muito parecido com os processos de desapropriação de imóveis para construir obras. Exatamente. Não é isso? Aí vem a pergunta: quem vai declarar que é um bem cultural passível de interesse público é um especialista? Não, senhora. Rosana, quem vai declarar são os membros de um instituto criado, chamado IBRAM, e que vai ser preenchido, pelo que o próprio decreto traz, por pessoas que são da área de outros ministérios e que são burocratas, né? Geralmente de cargos de confiança. Então, o que acontece? Você tem um perfil de um componente na diretoria do IBRAM que pode ter, inclusive, apelo partidário, porque está ocupando um cargo de confiança. Então, são 24 pessoas previstas, sendo que um vem do Ministério da Cultura, outro vem do Ministério do Turismo, outro vem do Ministério, não sei, eu não sou capaz de decorar, não decorei todos os ministérios, mas esse pessoal que não tem nenhum convívio com o colecionismo, com a vida cultural, como funciona a base do sustento do mercado de arte, não sustento financeiro, mas de sustentação do mercado de arte, é que vai decidir no Brasil quais são os ícones da cultura nacional. O internauta, eu vou pedir para o internauta que faça o seguinte raciocínio. Se sobrassem R$5.000 na sua conta e você tivesse que apostar esses R$5.000 e investir em obra de arte, quem você escolheria para fazer esse investimento? Um burocrata, um burocrata que o que talvez tenha tido de convívio com o colecionismo mais perto tenha sido o álbum de figurinhas que ele teve na vida na infância, né? Ou um diretor de museu, um colecionador experiente que com aquilo que teve de recursos na vida formou uma coleção que possa ser desejada por vários museus. É esse sujeito que não tem nenhum convívio com o cenário cultural que vai dizer no país o que é de interesse cultural e o que não é de interesse cultural. Bem a história do Brasil mesmo, né? Onde os cargos de confiança são criados, são preenchidos com os amigos do rei mesmo, da rainha, enfim, que seja, mas são sempre amigos. Dificilmente há a escolha de um técnico.
Mas só para o internauta entender, quer dizer que nesse mesmo decreto eles declaram o que é bem cultural, que não se sabe o que é bem cultural, Exato. declara que poderá ser declarado de interesse público qualquer bem cultural que não sabemos qual é, cria esse IBRAM, é isso? O próprio decreto cria esse instituto que será composto por 24 membros advindos de ministérios vários diversos. ministérios. Nossa Senhora! Ou seja... O que assusta, Rosana, não é só isso. Quando a gente está tratando da declaração de interesse público, choca num Estado democrático de direito que algo possa ser declarado de interesse público por um órgão com esse perfil, não prevendo recurso. O recurso previsto é para a diretoria do próprio órgão e sem nenhum efeito suspensivo. Ou seja, produz efeito de imediato e mesmo que a parte recorra, vai continuar produzindo efeito. Prevêem também a possibilidade da determinação, da indicação de que o bem é de interesse público liminarmente, sem respeitar inclusive o procedimento que eles mesmos estavam traçando. Quer dizer, de um momento para outro, pode ser declarado de interesse público qualquer coisa, não é qualquer obra de arte, é ou qualquer coisa, coleção, sim, quer dizer, individual. A coleção do Aleijadinho Exato. Toda vai ser declarada de interesse público e sinto muito. E sinto muito. Quer dizer, do jeito que está redigido, isso pode ser declarado peça individualmente ou coletivamente. Quer dizer, alguém pode chegar lá e falar assim, olha, eu acho que toda obra artística de Tarsila do Amaral é de interesse público, ponto e basta. Gente, isso é uma loucura. Então, assim, nós já vimos que violou a Constituição Federal no que tange ao direito de propriedade. Violou a Constituição Federal no que tange ao direito de imagem. Viola a Constituição Federal na livre iniciativa, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas viola também o direito do cidadão de se defender sem ser usurpado. Isso também está na Constituição Federal. Então já temos 4 violações à nossa Constituição Federal numa tacada só, de uma forma absurda. E olha, Pedro, eu vou ousar dizer que não havia um único jurista elaborando esse projeto de lei. Não passou por revisão jurídica, porque não é possível que isto tenha passado sobre um crivo. Está em toda a internet, em toda a mídia, em todos os lugares, que esta ideia é da Marta Suplicy, né? Começou com Marta Suplicy, e não conseguimos entender aonde isto vai chegar. Sabemos que no mundo, atualmente, quem fez isso foi Chaves. E está dando uma grande porcaria lá. Mas vamos continuar, porque o tema é assim, surreal. Uhum. Qual foi, neste decreto, a invasão, o que o IBRAM está fazendo com os nossos museus? Sejam eles os públicos ou os particulares. Porque eu não sei se todo internauta sabe que existem museus públicos, existem museus particulares. Exato. Não é isso? Exato. Existem museus, mesmo sendo públicos, ligados a entes diferentes da federação. Tem museus, por exemplo, na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Ele é ligado ao governo do Estado de São Paulo. Né? O MAC, ele é ligado a uma autarquia que é a USP. Indiretamente, ele é abrigado e responde ao Tribunal de Contas e a toda a parte legal vinculada ao governo do Estado de São Paulo. Existem museus que são municipais, museus que são federais. Esse decreto, como é federal, ele já sai dizendo que todo museu federal faz parte do Cadastro Nacional de Museus e está abrangido por esse decreto. E vai criando uma série de ingerências na vida de museus que não são da esfera federal. Federal, claro. O que acontece? Boa parte dos museus, hoje em dia, ele é gerido por uma sociedade de amigos daquele museu. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer um contrato de comodato de uma obra do Ismael Neri com a Pinacoteca do Estado de São Paulo.
quem trata desse assunto não é o diretor-presidente da Pinacoteca, e sim a sociedade Amigos da Pinacoteca. É com essa sociedade que a gente vai sentar, debater as cláusulas do comodato, firmar o contrato. É essa sociedade que gere a vida do museu. O que diz o decreto? O decreto chega e diz, olha, as que já existem, tudo bem, para fazer novas sociedades é preciso pedir autorização. E as que já existem precisam submeter previamente o plano de gestão e aquilo que pretendem adquirir, vender e como vão gerir o museu. Quer dizer, é uma ingerência extremamente forte na livre iniciativa dos museus. Que era aquela violação à Constituição que nós falamos que íamos falar. Agora, a barbárie também está em que os museus hoje, eles têm muita dificuldade de viver, inclusive. O museu, gente, o museu é uma associação sem fins lucrativos, com muito pouco pessoal. Trabalham geralmente no limite daquilo que a atividade humana consegue fazer, né? E o que acontece? Esse decreto cria uma burocracia que, sem sombra de dúvida, quem trabalha no museu não vai fazer outra coisa a não ser tentar atender a burocracia criada por esse decreto. Por quê? Porque o museu é obrigado a mandar para esse IBRAM informações permanentemente atualizadas sobre tudo que existe no acervo do museu, peça a peça. Tem museu com milhares de documentos, milhares de peças. Então, uma informação pormenorizada de cada item do acervo. Uma informação pormenorizada do que foi comprado e o que foi vendido naquele ano. Um plano de gestão do que se pretende fazer no próximo ano. Informações pormenorizadas sobre a estrutura física do museu. Se tem acesso para cadeirante, se não tem acesso para cadeirante, quais são as instalações. E o decreto exige que o museu peça autorização prévia para alterar não a estrutura do museu, mas o aspecto do museu. Até para isso. Até para isso. Quer dizer, se o museu for pintar a parede, tem que comunicar, muda o aspecto. Tem que pedir licença licença não é comunicar, é licença. E como tudo flui muito rapidamente, exatamente, não é, no nosso Brasil, rapidamente eles vão dar autorização. Agora imagina o funcionário do museu tendo que fazer um levantamento, peça a peça, ficar fazendo, reportando ao IBRAM todo o inventário do museu. É lamentável, é inadmissível. Agora, estética do prédio, já existe um outro órgão federal que cuida disso, que é o IFAM. IFAM, Instituto Nacional. O IBRAM estaria entrando numa esfera que já existe regulamentação. Exatamente. Quer dizer, você tem um overlap, aí você tem uma apropriação de uma seara que já tem um órgão ocupando e desenvolvendo. Por exemplo, você estava dizendo, olha, a livre iniciativa dos museus. Vamos falar um pouquinho, só para não fugir desse tema, da vida dos leiloeiros. Os leiloeiros, as casas de leilão, elas são obrigadas a mandar previamente para o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o que será leiloado por aquela casa de leilão no próximo evento. O leiloeiro já prepara uma relação pormenorizada, com fotos de boa qualidade, porque o IFAM recusa se vier... Então, atendendo já uma legislação específica. Vai ter que fazer isso em dobro. Vai mandar um relatório para o IFAM, outro para o IBRAM. Né? Quer dizer, você vê aí a tomada de área de atuação de um outro órgão. Né? E a vida desse órgão já está consolidada, todo mundo já sabe como funciona, as regras já são respeitadas. E parece que funciona bem. Parece, quer dizer, se você vai fazer uma exportação temporária, alguém vai fazer uma exposição no exterior, é preciso notificar o IFAM que aquela obra de arte vai sair do Brasil por aquele período de tempo. O IFAM examina, dá autorização. Você não pode sair do país sem comunicar ao IFAM. Tá. Agora, você vai ter que comunicar também ao IBRAM. E me parece que o IBRAM está limitando o tempo para a obra de arte ficar fora do Brasil, né? Pois é, e tem uma série de aspectos nesse sentido também. Agora, Rosana,
qual é o tamanho que você acha que vai ter que ter esse IBRAM para poder atender toda essa burocracia de todos os museus Tamanho de um brasileiros? ministério. Vai ter que ser maior que o IBAMA, Sim. muito maior do que o próprio IFAM, vai ter que ser sucursal em todos os estados da federação. Quer dizer, eu não estou dizendo que esse decreto foi criado para isso, mas a chance disso resvalar para um cabide de empregos é enorme, porque vai ter que atender uma burocracia de todos os estados, né? Então, e como é que fica? Você falou que há museus que são ligados ao Estado de São Paulo. Exato. Não é isso? Exato. Que tem todas as suas regras e tal. Exato. Aí, e que tem lá propriedades. Certo. Não é verdade? É verdade. Do governo estadual. Exato. O governo federal vai vir expropriar o governo estadual. E É os uma desdobramentos são múltiplos. O que acontece? Tem uma parte do decreto que trata das sanções, das penalidades. Quem vai autuar, e os museus serão autuados também, tanto os museus públicos quanto os privados ligado a qualquer ente federativo. O que acontece? Quem estabelece o auto de infração? 3 membros do IBRAM. Daquele Daqueles comitê 24, maravilhoso. 3 fazem um auto de infração. Não tem efeito suspensivo Também, qualquer recurso. também. O que acontece tem 60 dias para corrigir aquilo que foi considerado irregular. Muito bem. E se não corrigir em 60 dias, o IBRAM toma conta da instituição. Então, o que acontece? Ele intervém. Então, existe uma previsão nesse decreto de situações nas quais o IBRAM, autarquia federal, pode intervir num ente ligado ao governo estadual ou do município ou do Distrito Federal. Sim. Quer dizer, existe aí um desrespeito à divisão de poderes e autonomia dos entes federados, que é outra questão constitucional, que é mais uma violação constitucional. Eu estou anotando todas as violações aqui, porque é uma loucura, uma loucura. Agora, você falou em museu, para quem é leigo, a galeria está salva? Porque não, esse decreto, tem um monte de galerias. Não, esse decreto ele atinge a todos e está deixando a todos aqueles que participam do cenário cultural muito inseguros. Por quê? Porque vamos partir do artista plástico vivo, que talvez seja mais didático e ajude o internauta a compreender a situação. Artista plástico, na história da humanidade, não é só no Brasil, nunca foi funcionário público. Artista plástico vive do quê? Ele vive do dinheiro da iniciativa privada, dos colecionadores e dos galeristas. Geralmente, um artista plástico ele tem uma galeria que o represente. E tem um contrato que é padrão no Brasil inteiro, que é dar 50% para aquele galerista, para que ele possa trabalhar, com o compromisso do artista plástico de não vender, se procurado diretamente no seu ateliê, um valor abaixo do preço cheio, para não concorrer com o próprio galerista. Então, dificilmente o artista plástico ele vende diretamente para o colecionador final. Quem faz formação de opinião, divulgação, promove eventos, mostras culturais, catálogos, é o galerista, né? E o galerista ele compra uma parte da obra do artista. Ele também tem acervo particular. Okay. Né? Então, qual é o galerista que vai investir centenas, milhares de dólares em obras de arte, sabendo que aquelas obras de arte, de um momento para outro, por ação de um grupo de burocratas, pode ser declarado de interesse público e tem uma série de limitações de como preservar, inclusive, a obra. Rosana, os desdobramentos são enormes. Você pega, por exemplo... Nossa, não. Eu vou pedir um rápido intervalo, porque isso aqui não para e agora a gente vai entrar em outro momento. Voltamos daqui a pouquinho.
Hoje é um dia muito especial para a marca 3CM, que a gente inaugura a parceria com o Projeto Tesourinha. A tesoura é boa. O Projeto Tesourinha é uma organização social sem fins lucrativos que educa, forma pessoas na área da beleza. São alunos que vêm de comunidades carentes. Nessa caminhada já passaram quase 40 mil jovens. Desde a sua origem, a marca tem essa essência de salão de beleza e o relacionamento com cabeleireiros. Eu já trabalhei com muitos produtos diferentes e me identifico demais com o 3CM. E como faz parte da estratégia da marca, nós atuamos também com os embaixadores. Sendo embaixadora da marca tá sempre presente. O resultado é sempre muito gostoso, eu sempre saio muito feliz, assim, principalmente num projeto como esse, que é social. Nas feiras, na Beauty Fair e na Hair Brasil, um dos grandes papéis desses cabeleireiros embaixadores é dar palestras e cursos. Damos passo a passo de penteado, falamos tudo que está se usando, tudo para que você tenha em mãos e saber o que fazer com os produtos. Nós começamos a parceria com a Faculdade Cruzeiro do Sul há quase um ano. A iniciativa é genial, por conta de ser uma profissão que no Brasil ainda é muito informal. E é legal que a gente tenha formação acadêmica para esses profissionais hoje. A gente formou um curso especial de 3CM, de formação profissional. É um curso dividido em 3 módulos. O primeiro módulo é de tratamentos capilares e modelagem. O segundo módulo é sobre fundamentos da cor e da forma. O terceiro módulo é sobre mecanismos do corte. 3CM propicia para a gente o uso de materiais e equipamentos nunca antes vistos em um curso de beleza. Ele traz um conhecimento teórico e prático muito fácil de entender. A gente proporciona um curso com um custo mais baixo para os alunos. E a 3CM com a Cruzeiro do Sul realiza o nosso sonho. E a marca empresta todas as credenciais e toda a expertise de salão para essa população que está iniciando na sua carreira. Então, os melhores alunos do curso ganham uma semana de estágio no salão do Ricardo Cassolari. Esse momento e essa iniciativa pode mudar muito a vida de uma pessoa, desde que ela tenha coragem, tenha vontade e disciplina. A grande ideia desse projeto é a gente conseguir ir além do sonho dessas pessoas, né? Eles terem a referência na sua comunidade, referência no que fazem, terem uma profissão garantida para o futuro. Brasileiros e brasileiras, orgulhem-se. Juntos, somos a maior organização não governamental do mundo, com mais de 200 milhões de membros efetivos. Nossa sigla é nosso lema, que se dane. Todo cidadão brasileiro é automaticamente filiado à QSD. É um direito nato e inalienável. A água do planeta vai acabar? Que se dane. As florestas estão sendo exterminadas? Que se dane. A poluição aniquilará a humanidade? Que se dane. Nossa causa é a não causa. Jogar lixo na rua, lavar calçada com água corrente, andar de carro sozinho. Seus direitos são todos, e seus deveres, nenhum. E o resto? Que se dane. Voltamos. Eu queria, então, resumindo, para o internauta que está chegando. Constituição Federal rasgada no direito de propriedade, direito de imagem, no direito de recorrer ao judiciário, no direito da livre iniciativa, no direito ou na não intervenção de poderes. E a gente estava falando que o governo vai poder, ele está intervindo diretamente em museus, galerias, leiloeiros, colecionadores e no coitado do artista plástico, Exato. Que é o último, né? Desta escala. Este decreto acabou com a vida de todo mundo, né? Vocês que estão conversando já desde o dia 18 sobre isso, está se prevendo uma evasão das obras do Brasil, Pedro? Há esse risco, com esse medo? O risco existe,
não existe ainda um movimento formado, Claro. mas existe a preocupação. É muito comum a gente ouvir comentários do gênero: olha, não vou mais emprestar obra nenhuma para mostra cultural, porque não existe ainda um cadastro, o pessoal nem lembra que essa obra existe, eu não vou mostrar, porque se uma vez vista ela pode ser declarada de interesse público, da noite para o dia. Né? E o que acontece? Está mexendo com a vida, inclusive, dos artistas vivos, né? Porque o artista ele é sustentado pelo dinheiro da iniciativa privada. Artista plástico nunca foi, na história da humanidade, e no Brasil não é diferente, nunca foi funcionário público. Né? Do que vive o artista plástico? Ele vive do dinheiro, como a gente já conversou aqui, do colecionador e do dinheiro privado do galerista. Né? Agora vamos o olhar do galerista e o olhar do colecionador com a espada na cabeça. Existem alguns artistas no Brasil com preços altíssimos. Por exemplo? Beatriz Milhazes, com obras avaliadas de $500 mil, passando de $1 milhão. Viva ela! Viva! O que acontece? Qual é o colecionador que vai chegar e vai desembolsar $1 milhão ou $500 mil numa obra, correndo o risco daquela obra ser declarada de interesse público? Isso gera uma insegurança muito grande. Né? Qual é o galerista que vai comprar 20, 30, 40 obras de um determinado artista e de um momento para o outro o acervo dele pode ser declarado de interesse público? Só para o internauta que entrou agora, por este decreto o governo vai declarar qualquer obra um bem cultural e aí ela vai poder ser declarada de interesse público. Num linguajar bem nosso, é uma desapropriação. Você não vai poder vender, você já tem limites sem ser declarado. Imagine com essa declaração. Vai haver uma paralisação na arte brasileira. Principalmente no ato de exibir aquilo que é privado, né? As pessoas já estão se retraindo, já têm uma postura. Participei de almoço outro dia, onde as pessoas em volta da mesa diziam: eu não empresto mais nada, não vou ceder mais nada, porque o que eu ganho com isso? Ganho o risco de jogar um holofote sobre uma obra importante e a pessoa vir um burocrata, botar o dedo e falar: essa obra é de interesse público e eu não tenho para quem recorrer. Não, porque não tem mesmo. Não tem mesmo. Mas, claro, pode ir para o judiciário, mas como nós falamos, não tem liminar, não tem efeito suspensivo. Vai ser declarado e pronto. Mas a pergunta que eu ia lhe fazer nisto, me parece que nesse decreto, esta grande comissão, né, dos 24 que integram o IBRAM, podem inclusive entrar nas residências particulares para fiscalizar obras de arte? Podem. Está previsto fazer vistoria em coleções particulares. E coleção pode ser 1, 2, 10 ou 20, né? Sim, quer dizer, aí a gente já vai resvalar para um outro direito constitucional, que é o da privacidade, sem dúvida. Nós vamos chegar no final do programa, acho que com 8, 9 artigos da Constituição Federal violados por este decreto. Sem dúvida. Quer dizer que esse receio de não vou expor a minha obra também não protege nada, né? Não, não protege. Se chega notícia anônima de que naquela residência tem uma obra de arte de alguém, o IBRAM pode ir lá e falar: estou indo fazer uma inspeção. Sim, bate na porta e declara de interesse público. Veja só, as limitações ao exercício da livre propriedade não são apenas no vender ou não vender. Pega também a conservação do bem. O que acontece? Há bem pouco tempo atrás, eu tive o prazer de levar 4 obras de Alfredo Volpi para o MAC, aqui em São Paulo. As obras, ao chegarem no MAC, só no desembrulhar já se constatou que 2 delas estavam sendo afetadas por cupim. Foram diretos para higienização e tratamento de cupim. Pouco tempo depois, se constatou que as outras 2 também vão precisar substituir chassis, a estrutura inteira do quadro, porque é urgente, é premente, não dá para aguardar. O internauta imagine a seguinte situação:
A sua obra na sua casa está sendo atacada por cupim. Você vai ter que correr atrás de um órgão público para pedir licença para fazer a conservação contra cupim naquele óbito. O que vai acontecer? Não precisa ser muito ágil para descobrir que quando o carimbo autorizador vier, daquela obra só vai ter o carimbo, a obra já foi comida pelo cupim. E há previsão de sanção se você quiser fazer antes. Se você fizer antes, pode inclusive ser sancionado por isso. E depois eles reclamam que a gente vai muito para o judiciário. Não é possível. O único que numa situação dessa vai poder resolver, se eu tiver uma obra de arte que está com cupim, eu vou entrar com uma ação, pedir para o juiz autorização para descupinizar, porque o carimbo não virá. O carimbo não virá. E aí eles jogam a culpa... E o proprietário corre o risco de multa diária que está prevista de até R$7 mil. R$7 mil. A sanção? A sanção. Fantástico. Sem direito de efeito suspensivo. Não, eu mandaria um recado ao judiciário. Não adianta. A cada decreto, milhares de ações, porque o legislativo brasileiro não tem vergonha na cara. É lei em cima de lei. Aliás, é o país que mais legisla no Brasil, no mundo, né? Agora, não cumpre lei, ou as leis são péssimas, ou já são antigas. É uma vergonha esse nosso Brasil. Eu fico, assim, extremamente indignada. Mas eu quero voltar a falar, então, agora, que eu acho que não ficou muito claro. Então, assim, o museu vai sofrer uma intervenção. Vamos repassar o problema com o museu, com a galeria, com o leiloeiro, com o colecionador e com o artista, para ficar muito clara a gravidade desse decreto. O museu é um dos mais atingidos por esse decreto, qualquer que seja o museu. Por quê? Porque uma parte da atividade dele vai ser dedicada a cumprir a burocracia prevista por esse decreto. Esse decreto exige informações atualizadas periodicamente, informações muito detalhadas sobre aquilo que é do acervo privado do museu. Por quê? Eles querem fazer um banco de dados, um cadastro nacional de bens musealizados. O que quer dizer isso? Eles querem ter a consciência e a informação precisa de o que existe em cada um dos museus do Brasil, de qualquer museu, privado, público, se for público municipal, estadual, não interessa. Eles querem ter um cadastro completo. Eu vou só te interromper para lembrar, né? Eles estão fazendo isso em todas as áreas. Como não se tem dados, o Brasil sempre foi carente de informação. Na área da saúde, eles fizeram com que as operadoras mandassem os dados, e a partir dos dados das operadoras é que eles passaram a conhecer um pouco da saúde no Brasil. E é o que vai acontecer agora, porque a sensação que nós temos é que não há realmente, eles não sabem nada de nada. Então agora chega lá... Não, chega ao cúmulo, Rosana, de pedirem informações precisas das áreas do entorno do museu. Quer dizer, o funcionário do museu vai ter que especificar, olha, na frente do museu tem um terreno de um estacionamento, assim, ao lado do museu tem uma biblioteca, assim, atrás do museu, tem que descrever quase que pormenorizadamente, quase como se fosse uma matrícula de imóvel, quais são as confrontações, o que tem de um lado... O que interessa ao IBRAM, a área do entorno do museu. Agora, o funcionário do museu, por esse decreto, desculpe o uso da palavra, é um coitado que não vai fazer outra coisa na vida a não ser ficar atendendo a burocracia do museu, porque ele vai ter que dar um relatório super pormenorizado do que tem no museu, qual é o acervo, de quais são as estruturas físicas do museu, que tipo de estrutura existe lá, qual é o que foi vendido ano passado. A menor informação são as obras, né? Pois é, mas o que acontece? Exatamente o que você está dizendo. Eles querem ter a informação e o controle da informação do que existe em instituições privadas. Pois é. Não, tem instituições privadas aí com 17, 20, 30 mil documentos. O que o sujeito vai fazer? Pormenorizadamente. Olha, tem um documento assim, um documento assado, documento... E isso na vida dos museus. O museu vai ter que preparar um plano anual de atuação e submeter previamente. Como se fosse possível. Como se fosse possível. Agora, o que pretende fazer no ano que vem?
quais exposições, o que pretende adquirir, o que pretende vender. Mas é impossível fazer isso, porque você não tem como prever que obra vai aparecer. Você não tem quadro de pessoal para atender tudo isso. Para começar, não tem nem gente. Pois é. E quem é que vai ler tudo isso? Ninguém. Ninguém. Então, mas vão contratar pessoas e abrir subsidiárias em todos os estados brasileiros para prever esse tipo de atendimento. Dá para você ter uma ideia de quantos museus existem hoje? Eu não sei te dar essa informação, não sei te dar essa informação. Porque isso pega isso não pega apenas os museus propriamente ditos conhecidos do internauta. Como a gente conhece, isso pega instituições culturais, os institutos privados, isso pega tudo que mexa. Tem uma coleção. Por exemplo, o Centro Cultural do Banco do Brasil. Sim, tá certo. É uma coisa. E o Centro Cultural do Itaú? Sim. É outra coisa, é ligado a uma instituição privada. Né? Quer dizer, é complicado isso. E atinge a vida de todos que estão envolvidos no cenário cultural. Como eu já disse aqui, o galerista que investe o dinheiro no seu acervo, que trabalha com o seu acervo, está preocupado, porque o seu acervo de uma hora para outra pode vir a ser declarado de interesse público. O artista plástico está preocupado, por quê? Porque o colecionador precisa estar motivado para adquirir uma obra. Claro. E o colecionador, com esse tipo de espada na cabeça, ele pega aquele dinheiro que ele ia investir em obra de arte, ele investe em outro ativo real. Ele vai comprar um CDB do banco, ou vai investir em ações, vai comprar imóveis, ou vai comprar algo que dê segurança de que ele é o dono daquilo e que vai poder dispor daquilo no momento que precisar, da maneira que ele bem entender. E o leiloeiro pode vir a ter problema com o preço mínimo? Pode. O que está previsto por esse decreto é o direito de preferência dos museus. E o que acontece? O que choca? O direito de preferência ele pode ser exercido pelo próprio museu presente ali no pregão, no leilão, ou o IBRAM pode determinar que aquele bem é de interesse do museu XYZ e mandar exercer o direito de preferência. Mas como assim? É uma ingerência, Rosana. Eles podem determinar, olha, isso deveria fazer parte do seu acervo. Então você vai exercer aquele direito de preferência. Com quais recursos? Com qual previsão de caixa? Claro. Cada museu tem a sua vida econômica financeira, tem a sua maneira de ser sustentado. Gera insegurança. Tem presidente de museu grande, que eu não vou me preservar, não vou dizer o nome, que ele chegou para mim e mandou uma mensagem e falou assim, olha, eu não sei nem o que dizer, porque eu fui pego de surpresa, eu não tenho opinião formada a respeito desse decreto, eu nem conheço o inteiro teor do decreto e eu sou diretor-presidente de um dos maiores museus da América, eu não sei o que fazer. Não, quer dizer, a insegurança ela é muito grande. Ela é muito grande em todos os níveis do cenário cultural. Porque isso atinge desde o museu grande até o antiquário. Claro. Porque nós não estamos tratando de obra de arte consagrada, são bens culturais. Igreja, eu estava agora lembrando, toda a arte sacra. Pois é. Você imagina. Pois é. Imagina. Agora, cada lojinha de antiquário, cada coisa... É complicado isso, é muito complicado. Barbaridade. Olha, eu tô assim... horrorizada, Pedro. Como advogada, eu fico imaginando o desespero, porque eu acho que já está em grau de desespero dos colecionadores. Sem dúvida. Uma insegurança muito grande. De todos. Do artista, então, que não vai ter quem o sustente. Do galerista, que vai ter que fechar, porque não vai empatar dinheiro. Do colecionador, que vai tentar, infelizmente, para se furtar, camuflar as obras que tem. E tem um aspecto que a gente não tratou aqui, Rosana, que é... Eu não estou dizendo que esse decreto foi feito para isso. Seria uma leviandade da minha parte. Eu não estou dizendo isso. Mas a história do nosso país mostra que esse tipo de poder e de controle que através desse decreto, estão tentando exercer, resvala para duas coisas. Um cabide de emprego sem fim, né, e um balcão de negócios terrível. Por que eu estou dizendo isso? Calma, porque assim, a gente já fica assustada com muita coisa, né? Esse eu ainda não enxerguei. Então, o que você está falando? Então vamos cabide lá. de emprego, sim. Aí... Por isso que eu acho que o Ministério Público, tanto o estadual e principalmente o federal, tem que manter os olhos bem abertos no que diz respeito a esse decreto.
porque existe um risco muito grande de se resvalar para problemas sérios. Exemplo, as principais coleções privadas estão na mão de gente muito rica. Né? Industriais, gente ligada ao mercado financeiro, um perfil de colecionador das principais obras que se supõe que sejam aquelas que possam suscitar declaração de interesse público, é gente muito poderosa e gente com muito dinheiro. Agora, aí o sujeito põe... Desculpa, imagina. Mas assim, porque muita gente pode falar, então bem feito, né? Esse povo muito rico. Não é verdade. Primeiro que ter dinheiro não é crime, quiseram que todos tivessem, mas eles é que preservam a nossa arte. Eles que preservam a arte. O Brasil não tem memória, Fernanda Montenegro já falou isso, isso é muito ruim. E o Brasil não tem, infelizmente, essa cultura da arte. Quando eu falo arte, é música, é poesia, são livros, e são artes, quadros, esculturas, não é isso? Sem Acho que a gente tem que deixar claro para não haver aquele preconceito, bem feito para o pessoal. Né? Nós temos que desmistificar isso. Talvez eu tenha me expressado mal, mas não posso dizer que a maioria esteja. Algumas coleções estão na mão de gente poderosa, mas tem coleções muito importantes na mão de gente que é de classe média e que é dono... Eu conheço um caso fantástico de um sujeito que frequentou o ateliê do Alfredo Volpi durante mais de 25 anos. Ele não tinha dinheiro para comprar quadros. O que ele fazia? Ele comprava, o Volpi gostava muito dele, ele era assíduo, ele comprava os menores formatos. Naquela época, um Volpi grande não era tão caro e os pequenos formatos eram acessíveis. E ele fez uma coleção de quase 40 quadros pequenos, do menor tamanho do Volpi. A obra do Volpi evoluiu de preços nos últimos 20 anos de uma maneira bastante sólida e os pequenos formatos ganharam valor relativo em relação aos grandes. Claro. Né? Porque as pessoas que querem começar uma coleção começam comprando aquilo que elas conseguem comprar e são os quadros pequenos. Então, proporcionalmente, o valor do quadro pequeno se agigantou em relação... E o sujeito que era dono de um botequim no Rio de Janeiro, né, se tornou um grande colecionador de Volpi. Não sempre as melhores coleções estão nas mãos dos mais poderosos, mas existem circunstâncias como essa. Isso seria até hipocrisia não dizer que um industrial não tem ou não tem obra de arte na casa dele. Óbvio. O que acontece? O poder público pode, de um momento ao outro, chegar e falar assim, olha, eu vou declarar a sua Tarsila do Amaral de interesse público. Está aí a oportunidade para a corrupção. Né? Está aí a oportunidade para um balcão de negócios. Decreto ou não decreto de interesse? O que é que vai ser feito? O industrial vai falar, por favor, não faça isso. Vai ficar só na base do por favor, não faça isso? Lembrando que a corrupção tem sempre os dois lados, né? Tem um agente que pede e tem aquele que paga, não é verdade? Agora, é só a gente lembrar, o Brasil está mudando sim, graças a Deus, mas eu lembro de histórias, quando eu estava na faculdade ainda, de fiscais que entravam nas empresas, falavam, olha, se você não acertar, eu vou multar. Então, infelizmente, isso faz parte da história do Brasil. E é claro que quem vai ficar autuando não são aqueles 24, vão ser fiscais. Exato. Não é verdade? Quer dizer, eu não estou dizendo que esse decreto foi feito para isso, mas pode se desvirtuar e criar um terreno muito fértil para que isso aconteça. Ele possibilita. Possibilita, sem da dúvida. forma vil que está posta essa questão, né? Sem dúvida. Você vê algum outro risco além do balcão de negócios? Eu vejo um risco da gente ter a possibilidade de um mercado, um cenário de arte paralelo. Né? Quer dizer, existe já uma massa de brasileiros bastante considerável que tem imóveis lá fora, nos Estados Unidos principalmente, em Nova York, em Miami. E o que acontece? Um outro assunto, que não é especificamente isso, mas o Brasil tributa a entrada de obras de arte nacional no Brasil. Produto nacional, o repatriamento de obra de arte é tributado. E é tributado com alíquotas de 100%. Então, o que acontece? O sujeito quer trazer... Eu acho uma hipocrisia isso, viu, Rogério? Isso é uma barbaridade. Um dia, eu acho que você devia... Eu trago aqui com o maior prazer...
o sujeito proprietário do Abapuru, a obra da Tarsila, que hoje está no Malba, lá em Buenos Aires, e o governo federal vive fazendo discurso que devia repatriar o Abapuru da Tarsila. O esforço que esse sujeito fez para vender o Abapuru, né? O Abapuru, ele foi vendido num leilão internacional, aonde o governo não teve o menor interesse. O preço base precisou ser alterado no próprio leilão, pediram licença para interromper e foram falar com o proprietário, falou, o senhor admite vender por abaixo do preço do leilão, porque só apareceu um único interessado. Nossa. E foi essa a verdadeira história da venda da obra da Tarsila, conhecida como o Abapuru, que hoje está lá no Malba. O Constantini, que antes de formar o museu, foi lá e comprou num leilão internacional uma obra que o governo brasileiro não teve o menor interesse, porque o proprietário bateu em todas as portas no Brasil antes de vender isso num leilão internacional, e é uma pessoa que tem o maior conhecimento e é muito respeitado em todo o cenário cultural, e não conseguiu eco, ou não conseguiu aqui Mas no eu Brasil. vou além, agora eu vou além, vou te provocar. Tudo bem, então... Se alguém tem uma obra de arte na França, quer trazer para o Brasil, vai pagar fortuna, 100% de tributação. Este decreto não abre uma brecha até para declarar de interesse público uma obra brasileira que esteja fora? Não tinha refletido sobre isso. Colocar desse jeito, eu acredito que sim. É uma loucura. Agora, é uma loucura. Agora, a ingerência do governo brasileiro no exterior já é um pouquinho mais complicada. Quer dizer, por que é que um cidadão vai pegar uma obra de arte cujo perfil, pensamos aqui, possa ser declarado de interesse público, por que ele vai exibir em território nacional? Por que ele vai colocar num leilão brasileiro? Eu vou além. Descobre-se que Benedito tem uma obra de Aleijadinho em Paris. De Aleijadinho. É uma obra brasileira. Certo. O IBRAM decreta aquela obra de interesse público brasileiro. Pode ser. Gente! É abrangente demais. É vago demais. Mas o que está à vista, geralmente tem um provérbio que diz, a ocasião faz o ladrão, né? O que está à vista pode suscitar uma série de atitudes imediatas aqui do IBRAM. Então, o que o pessoal pensa em fazer? Leva para fora. Sim, né? sim. O que já acontece? O sujeito vai comprar uma obra de Guignard num leilão ou da Christie's, ou da Sotheby's, ou da Phillips, para citar as principais casas de leilão. Ele já não traz para o Brasil com medo de ter que pagar 100%. Então ele pendura no apartamento de Miami, para ele é mais barato comprar um apartamento em Miami ou em Nova York do que pagar e deixar a obra lá, do que repatriar bens culturais. Isso eu acho é uma falta de visão absurda, porque o dinheiro entrando, ele gera receita aqui dentro, né? O bem circula aqui dentro, isso gera atividade econômica. Não, restringem a entrada de dinheiro no Brasil na forma trazendo de volta algo que é feito por brasileiros. E a possibilidade de nós brasileiros podermos visitar, sem dúvida, esse que é o grande aspecto. Quer dizer, a obra de arte lá fora, a fruição cultural, ela diminui demais. Por quê? Porque do que vive o museu, o centro expositivo, não é só do próprio acervo. Eles não exibem apenas o que é do museu. Eles fazem mostras culturais. Os curadores organizam mostras culturais, os colecionadores privados emprestam as obras. E isso, alguns museus emprestam obras de museu para museu. A gente está batendo esse papo aqui, me ocorreu algo que aconteceu comigo há menos de 15 dias. Eu representei a Fundação Iberê Camargo para conseguir os direitos de imagem do Alfredo Volpi numa mostra cultural que estava sendo organizada pelo Paulo Pasta. Né? Qual é a obra que está sendo exibida do Volpi? É uma obra que pertence ao MAC, uma fachada do Volpi que pertence a um outro museu. A Fundação Iberê Camargo depositou o direito de imagem, conseguiu a liberação, fez a mostra.
A mesma exposição está indo agora para o MAN do Rio de Janeiro. É a mesma exposição, com o direito de imagem já pago. Sim. Pelo decreto, o MAN pagar. vai ter que pedir licença para o MAC, poder... o MAC pode dizer não, Claro. não dou. Claro. Ou pode chegar e falar assim, tudo bem, mas é 50 mil reais. Sim. E com isso inviabilizar algo que já estava dobra, no mínimo, dobra a burocracia, um entrave que a gente não sabe como isso vai ter o desenlace. É um entrave sem fim. Pedro, nosso tempo está esgotando, infelizmente. A gente vai voltar a falar nisso, até porque eu acho que estamos começando hoje aqui, pelo menos, um movimento. Eu vou para o Face, nós vamos para a OAB, vamos ao Ministério Público, não tem conversa. Nós vamos entrar, de alguma forma, com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque a coisa é um absurdo. Eu vou passar a palavra para você se despedir, agradecendo todo o seu conhecimento de antemão. Imagina. E o chute na bola está dado, Pedro. Nós vamos fazer um strike, porque, infelizmente, é só assim que o Brasil vai. Muito obrigado Eu que te agradeço, eu agradeço a oportunidade, para mim foi um prazer enorme estar aqui com você, agradeço a paciência aí do internauta também, porque às vezes a gente tem que esbarrar em questões técnicas, ou as coisas às vezes são meio chatas, mas a arbitrariedade é muito grande, a insegurança gerada por isso é muito grande, e esse assunto precisa ser tratado. Não, nós vamos tratar, muito importante sua vinda, 8 direitos constitucionais violados. E eu gostaria de encerrar dizendo assim, e já havia comentado com o Pedro lá fora, como eu disse, atualmente só Chaves fez isso no mundo. E há um tempo atrás, Adolf Hitler fez isso, antes de determinar o extermínio dos judeus. Hoje é matéria na mídia de que acharam 1 bilhão de euros de acervo apropriado por Hitler naquela época. Não dá, né? Olha o retrocesso do Brasil. Gente, muito obrigado. Até a próxima e voltaremos com esse tema. Muito obrigado.